Durante um evento na cidade de Lucas do Rio Verde, o ex-diretor do DENIT, Luiz Antônio Pagô, falou com a equipe de reportagem de Nova Mutum, filiada do SBT, sobre o desenvolvimento da economia de Mato Grosso e também sobre o cenário político do estado. Desde o ano passado que eu tenho pontuado com relação à gestão administrativa do estado, certo? A questão de eu estar afiliado no PTB é exatamente para ter mais voz. Você, quando quer ter voz, você tem que entrar num partido político, você tem que dividir responsabilidade com os companheiros, você tem que canalizar o que os companheiros e principalmente o que os segmentos organizados da sociedade estão pensando a respeito da situação econômica, da situação política, e é exatamente isso que nós temos feito. E as críticas, se o governador com o seu staff pesar bem, pensar bem, são críticas produtivas, porque não só está se dizendo onde estão os problemas, como está se apontando os resultados. Isso está dando exemplos, inclusive, de como conseguir os resultados, certo? Então, são assuntos que normalmente eles tomam quase como uma ofensa, né? Mas que se eles tivessem a humildade de refletir sobre o que está se falando, não chegaríamos, por exemplo, né, a um problema que eu estou citando há mais de um ano sobre isso, e que agora nós já atingimos o limite. O limite da responsabilidade fiscal é 49% da receita líquida, transformado em custeio. É exatamente o que acabou acontecendo. Eu ainda fazia uma estimativa que esse número de 49% chegaria só ano que vem. Chegou agora, antes de setembro, certo? Então, quer dizer, o governador Blairo Maggi passa com 32%, e o governador Sival Barbosa deixa escapar até 49%. Sabe? E aí vem aquela desculpa, não, é porque tem Copa do Mundo. A Copa do Mundo é toda financiada. Ela está sendo financiada pelo FETAB, ela está sendo financiada pelo BNDES, que tem colocado dinheiro na conta do governo, tanto o MET integrado como os projetos de viabilidade urbana, e hoje o Orçamento Geral da União. Quer dizer, o que o Estado tem que colocar é só uma contrapartida, 3%, 5%. Então, essa desculpa não vale e não cola, certo? E como é que pode reverter isso? Primeiro, ser duro no custeio, certo? Quer dizer, ser intransigente no custeio. Certo? Quer dizer, o número de secretarias está desproporcional, né? Praticamente terceirizou a gestão do Estado. Hoje nós temos os funcionários públicos contratados e aí você tem empresas terceirizadas que fazem a gestão, que é um desplante, né? Porque se gasta duas vezes. Então, e tenho apontado as soluções. Quais são as soluções, né? É claro que essa gestão está com grandes problemas, né? E até um problema que já devia ter sido superado, que era o acordo que foi feito com os funcionários, quer dizer, agora querer levar os funcionários para a barra do tribunal, isso não vai resolver absolutamente nada com relação ao DENIT, né? Precisa sim se atender aquilo que foi promulgado já em 2009, precisa se atender o que foi promulgado, foi uma decisão do próprio governo em fazer esse acordo, né? Então, eu imagino que se você resolver agora o problema da greve, e se você mudar completamente a gestão, ainda você vai demorar 1 ano e meio para conseguir voltar ao que éramos anteriormente, certo? No último ano, tudo que o DENIT executou pagou 2,5 bilhões. É muito pouco para um orçamento de 17 bilhões. Eu trabalhava normalmente com orçamento de 12, 14 bilhões. Eles têm agora 17 bilhões de orçamento e não conseguem executar. Isso é ruim para o Brasil, isso é ruim para a própria presidente, que foi intempestiva, avaliou mal e agora, evidentemente, está levando o Brasil para a bancarrota na infraestrutura.